bastante esse lado aqui, que a mulherada gosta de de ter coisinha para comprar, de dar aquelas passeadas, e lá tem demais lugares maravilhosos, né? Em termos de cultura, né, as tradições, quanta coisa a gente acompanha ali no dia a dia na música, uma riqueza, a tecelagem, que nosso Lhaminha, né, que também ali é alguém que está quase sempre, quase todas as fotos ele aparece. Além, assim, a alegria e a receptividade do povo peruano, né? Que eles são extremamente gentis e acolhedores, que é algo muito legal, né? Porque a gente está viajando, a gente gosta de se sentir querido naquele lugar. A diversidade de paisagens, e para quem gosta de tirar fotografias, gente, é assim algo inédito, né? Olhem quantas coisas completamente diferentes a gente vai. Aí a nossa Martinha, ó. Diferentes a gente vai vendo, né? Cidades antigas, onde ali ó, o passado e o presente a gente tem nesse país andando lado ao lado, né? E às vezes ali dentro da mesma cidade. Também com já a modernidade, claro que aqui nossa Lhaminha, que eu acho que tem que ser lá a figura da nossa viagem. Uma experiência espiritual. Falei com muita gente, todos foram unânimes em me dizer assim, eu senti algo gente com a natureza nessa viagem que se faz ao Peru. E só de olhar, né, as fotos e as imagens, realmente, gente, eu acho assim, ó, é impossível não se ter isso. Imaginem, após tudo isso que a gente está passando e tudo, tem lugar mais maravilhoso para a gente se reconectar de novo nesse divino, nesse otimismo, nessa espiritualidade. Olha, eu estou muito interessante. Só aquela viagem que a gente de trem, né, de Aguascalientes, maravilhoso que se faz. Nossa Marta aqui, né, que adorou também. Isso que no trem até tem canções e conjuntos, tem música, jantares e uma viagem panorâmica incrível. Aqui, né, em Nazca, que a gente vai sobrevoar com aviões, vendo que Nazca, todo o mistério, né, que carrega em si, por ser uma civilização muito antiga e que muita coisa se perdeu, não se sabe muita coisa deles. Né? Tem o rodoviário, enfim, temos sítios arqueológicos maravilhosos, que são patrimônio mundial da humanidade, tá? Ali Machu Picchu, que é o símbolo, né, maior, mas tem muito mais do que isso. Cusco também. Em arte, gente, bom, além de tudo que a gente vê ali de Incas e tudo, mas a quantidade que se tem de museus e galerias no Peru é algo assim fantástico. Então, eu peguei alguns, né? O Museu Larco, que é maravilhoso, que são séculos de arte que a gente tem ali, até a arte contemporânea, tá? Dos pré-colombianos. Tive que botar um restaurante aqui, que é magnífico, que tem restaurante e café nesse museu mesmo. O Museu Mali, que também só pela arquitetura é muito lindo esse museu. O Museu Mário Testino, que eu fiquei louca para ver, né, das fotos do Mário Testino, que ele é fantástico, tem uma série de fotos da Lady Di, de tudo, manequins famosas. Então, é muito legal a visita. A Casa Aliaga, que é linda também, tem assim, ó, completamente diferente ela por fora e por dentro. O Barranco, que além de ter né, lugares de arte, tem a arte de rua também, que eu achei bem interessante. Tem bastante grafite na rua. Tem o Museu Pedro de Osma, que é outro lugar fantástico. Em hotelaria, eu tive que botar esse, que também a Marta ficou muito entusiasmada quando mostrou, e eu amei esse hotel, que é em Cusco, né? Belma no Monastério, que é lindíssimo, já é uma experiência. Então, assim, ó, tudo que a gente vai olhando, é claramente que a gente vai fazer
um destino onde a gente vai viver mais experiências. Eu acho assim, é tipo de uma viagem que tu vem renovada, tu vem diferente. Tu não parte e volta da mesma forma. Então, só isso para mim já é algo assim que suficiente para pensar que o Peru é um destino fantástico que a gente tem que conhecer. E até eu digo assim, ó, tem que até ir logo, porque Machu Picchu, né, cada vez mais eles estão restringindo o número de pessoas que podem entrar, etc. Então a gente não sabe como no futuro, né, vai se dar. Bom, então eu peguei, vou falar um pouquinho dos Incas. Foi assim, a minha maior dificuldade, resumir bem, para não ficar uma coisa chata, cansativa, longa, né? Mas para dar assim umas pinceladas do que foram os Incas, né? Essa civilização maravilhosa, riquíssima que se desenvolveu ali. Já falei também que vou pegar aqui peguei assim alguns fatos que eu achei interessante para dar umas pinceladas com vocês, mas já dizendo assim que o grupo, depois que for viajar, né, fazer essa viagem do Peru, a gente vai dar um cursinho, daí sim, com mais aulas, para realmente a gente se aprofundar mais, saber de cada lugar que a gente for visitar um pouco mais, né? Porque é muita, muita coisa que tem para a gente falar dos Incas. E é um assunto super apaixonante. Então, aqui os Incas, que a gente vai aqui começar a falar. Quando a gente fala em Incas, a gente já direto pensa, né, em Machu Picchu e Peru, mas tem muito mais além do que isso. Para começar, os Incas eles foram o maior império indígena da América em território, em expansão. Foi imenso, tá? Aqui vocês estão vendo, ó, nesse laranja aqui que está colocado no mapa, estou passando a setinha, foi a extensão dessa civilização. Então, mais de 4.200 quilômetros, tá, de extensão. O que hoje, né, ele pega não inteiros, mas partes de 6 países atuais: Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, para ver só o tamanho. Esse auge e essa expansão a gente tem aqui, ó, mais ou menos de 1438 a 1533. Então, vocês vejam que não é algo assim de tantos anos para trás. Mas como é que a gente vê ali um monte de sítios arqueológicos, as linhas dinásticas que foram muito antes do que isso, né? Então, isso que a gente vai aqui falar. Também aqui ainda colocando que no auge aqui, esse Império Inca, eles tinham 12 milhões de pessoas. Vocês vejam que não era pouca gente, não, era muita gente. Só que os Incas, na verdade, que se chamavam de Inca com K, tá? Não era com C, depois que a gente passou a falar, nesse idioma, o Quechua, tá? Que é a língua que ainda é bastante falada em várias regiões lá no Peru. Ele significava, essa palavra, Inca, significava essa espécie de um título, tá? Como se fosse senhor, rei, imperador, monarca. Isso é que significava realmente Inca. E na língua Quechua, que esse governador, esse imperador, né, ele era o ser supremo daqui, eles chamavam Tawantinsuyu, que era o quê? O que significa essa palavra? Os 4 Suyu, que é a mesma coisa que 4 regiões ou 4 cantos. Então, estão vendo aqui no mapinha que tem as cores, né? O verde, o branco, o vermelho e o amarelo. O Império Inca, ele era dividido nessas regiões, só que centralizado. A pessoa, né, que falava por tudo ficava aqui, ó, em Cusco, que era a capital, tá? Fica em amarelinho, que é bem no meio, que... Vou falar aqui depois, aqui uma coisinha, tá? E que a gente só passou a falar Incas com C com a chegada dos espanhóis. E daí também, assim, ó, ficou na cabeça da gente uma outra dimensão, né, do que era o Império Inca. Então, a gente pega Inca como tudo. Os Incas, na verdade, eles eram descendentes dos povos andinos, são originários das montanhas do Peru, tá? E eles foram aumentando o seu império. Então, assim, a gente toma como por Inca todas as
civilizações pré-colombianas que vieram, gente, assim, ó, 4.000 antes de Cristo, já haviam civilizações, etnias, grupos espalhados por essa região, tá? Algumas, né, com o tempo desapareceram, não sabe o que aconteceu, e outras foram se agregando aos incas, que na verdade era tipo como uma família, entenderam? Que vão agregando outros povos para chegar nessa expansão de território e com 12 milhões de pessoas. Então, os incas mesmos, eram 30.000 pessoas dentro de um império de 10 a 12 milhões de pessoas. Eles eram os incas, que eram os imperadores, né? Os que realmente sacerdotes, imperadores, etc. Para falar em religião, né? Que aqui é uma parte que eu peguei bem resumida, porque se a gente for pegar, e é riquíssima, é toda a mitologia inca, como eles começaram, como eles veem o mundo, a criação do universo, né? Que é algo bem especial. Mas a gente vai pegar, eu comecei aqui pelo que era o Sapa Inca, que na verdade, né? O deus supremo dos incas é o deus Sol, que é chamado de Inti, que era o principal. Tinha o Sapa Inca, que ele é o intermediário, ele vai ser entre o céu, o divino e a terra. Os dois maiores deuses, gente, aqui é o Sol e a Lua, tá? A Lua tá aqui, ó, vou puxar para o lado, não sei se eles estão conseguindo enxergar ali bem. Tá? A Lua é a representação feminina e o Sol é o masculino, tá? O sacerdote inca tinha ali abaixo do imperador, né? Tinha um poder religioso, e na época eles faziam sacrifícios, gente, e sacrifícios de animais e às vezes de crianças e de mulheres, de meninas, né? Também que eram escolhidas, que fazia parte da religião. Eu coloquei aqui o nome de mais alguns deuses, né, dos incas, que era Pachamama, que era a deusa da natureza e da fertilidade. Tinha também das montanhas, que são importantíssimos para eles, né, e vivendo numa região repleta de montanhas. Eu digo assim, né, que o Sol, que é o deus que representa o masculino, ele é o ouro, tá? Ele tem uma importância maior. A Lua, que é o feminino, é representado pela Lua e é feito com prata, tá? Que vale menos que o ouro ali nessa hierarquia. Quer dizer também, né? Já desde aquela época já existiu um tal do machismo, né? Porque os homens aqui são superiores às mulheres incas, se bem que elas não tiveram um papel assim muito ruim ali, elas conseguiram ter uma boa projeção dentro da sociedade. O Pachacuti, que na verdade em Quechua significa o que muda a terra, aqui eu botei o Pachacuti, ele vai ter o apogeu ali no século XV, na verdade. É assim, ó, nós temos, quando a gente vai pesquisar, às vezes aparecem 13 imperadores incas, às vezes 14, às vezes até 16, só que os incas, gente, eles não tiveram a escrita, tá? Então, muita coisa que se sabe hoje era uma comunicação oral. Muita coisa se perdeu ou foi passada pelos espanhóis, tá? Então, o que se sabe mesmo, se acha que muito desses imperadores que eles vão falando eram seres lendários, mitologia para contar como aconteceu, a formação do mundo, como chegaram em tal lugar, daí criaram Cusco e assim por diante, né? Mas só os 5 últimos é que realmente tem dados históricos de que existiram, tá? Os anteriores é mais mitológico. A gente não sabe também, porque a cultura, né, dos povos pré-colombianos, muita coisa se perdeu. A gente ainda está descobrindo muitas coisas e ainda é muito estudado, ainda muita coisa vai surgir, né? Então, aí, ó, o Puricancha, que era o recinto de ouro ou templo dourado, que era o mais importante que eles tinham, era um templo dedicado ao sol,
Na verdade, gente, hoje em dia, a gente aqui, ó, vocês estão vendo, estou passando a setinha. Eu tenho uma parte que são as ruínas, né, desse Templo do Sol, que era magnífico, gigantesco. Aqui estão as pedras também incas, onde as paredes e o chão eles eram repletos de folhas de ouro. Era uma riqueza assim imensa, tá? Dedicada ao Rei Sol, que é o rei supremo deles, né? Eles são filhos do Sol. Só que quando os espanhóis chegaram, o que acontece? Eles vão construir sobre essas ruínas, eles vão tirar tudo que é adorno, algo que tenha figuras que eles consideram contra a religião católica, né? Os deuses todos, e vão construir, então, conventos, igrejas, templos dele. Muita coisa que era deles foi perdida, ou depois, como a gente vai ver, foram desmanchar o ouro, né? Até em vez de levarem os objetos desses saqueados, eles desmanchavam para fazer lingotes de ouro e levar para a Europa. Então, aqui na igreja, no convento de São Domingo, que é em Cusco, que a gente vai ver, em 1950 teve um terremoto, antes já tinha tido outro. E, por incrível que pareça, muita coisa caiu, eles tiveram que reconstruir. Mas o que era o alicerce, a parte inca, continuou ainda intacta, para a gente ver os grandes construtores que eles foram, né? Aqui, ó, eu botei ali em cima, estão vendo aqui em dourado, isso aqui é uma dessas paredes, que até nem sei como eles conseguiram em folha de ouro toda, né? Com desenhos e ornamentos, que era como era tudo revestido lá dentro. Aqui era embaixo, olha aqui, um jardim que tinha ali dentro, todo em ouro, tá? Com animais sagrados, tudo feito em ouro, claro que isso nada mais tem, né? Isso tudo ali em Cusco. E aqui a gente vai na cidade de Cusco falar aí um pouquinho, que Cusco, na língua quechua, ele é o umbigo do mundo. Eu estava dizendo assim que a cultura deles, eles têm assim umas coisas muito bonitas, né, quando eles falam, que eles consideravam que ele era o meio, né, a metade de uma cruz, como eles estivessem aqui, não só no horizonte, na terra, também deles para o céu. Então é como se ali era a localização perfeita do meio do mundo. Eles consideravam que era essa cidade de Cusco. Ela é a cidade mais antiga habitada continuamente, tá? Do continente americano. E muitos aqui, ó, eles falam, tinha a forma de um puma, tá, gente? A gente só se vê hoje, muita coisa já foi desmanchada, né? Mas pelo alto, mais alto, se olhando, ela tinha a forma de um puma, que a gente vai ver aqui depois. O Manco Capac, né? Que é aqui esse intermediário, que eu estava aqui, é o imperador Inca, que ele é o intermediário do Sol e dessa terra, ele é representante do homem aqui. E ali, mais ou menos, esses séculos também é tudo muito assim, ó, é mais ou menos século XI, mais ou menos 12, 13, a gente não tem assim números muito fiéis para falar, mas que os incas começaram a aumentar o seu império. Até tem uma lenda, bem resumidamente vou falar, que eles teriam mandado duas pessoas que eram irmãos e casais, dois deuses, para eles andarem sobre a terra. Então eles teriam saído, deu sol, fez eles saírem do mar, e eles eram para ir caminhando com uma estaca, tá? E onde eles conseguissem enfiar aquela estaca mais facilmente, ali era a terra, tipo terra prometida, que no caso isso se deu em Cusco, tá? Então eles consideram ali que a construção, que tudo começou em Cusco, como uma cidade sagrada, aqui pelo Manco Capac, que teria feito isso. Nos Incas, gente, olha que a gente vai ver em vários lugares, Lima, Cusco, enfim, uma escultura representando o côndor, o puma e a serpente. Isso aqui é a trilogia Inca, que é também como uma mitologia. Então, eles tinham assim, ó, o côndor
Ele é o reino da eternidade, dos céus, porque o condor, que é um pássaro enorme, imenso, né? E ele voa, ele é o pássaro que atinge os lugares mais altos. Então, para eles, quem chegaria ao céu, né, na eternidade, é o condor. Então, ele, essa parte divina. O puma, que em Cusco, daí eles tentam desenhar na planta da cidade, é o terreno, é o mundo da terra, e a serpente é o mundo dos mortos. Tá? E essa serpente, sabe de onde, que dizem também que eles pegam, por que escolher a serpente, que é o rio que a gente vê lá embaixo, né? Principalmente quando está em Machu Picchu, tu vê aquele rio que vai como uma serpente. Então, esses 3 elementos para eles é como se fosse um mundo mitológico, é a cosmovisão deles, né? Eram com esses, e nós vamos ver em muitos lugares, nas roupas que eles usavam, né? Em outras coisas também. Machu Picchu, né, então, aqui, que na verdade Machu Picchu a gente nem sabe direito por que ela foi construída, tá? Porque eles não sabem se era um lugar de retiro, um lugar só sagrado, religioso, né? Eles não têm ainda 100% de certeza do que foi, mas lá em Machu Picchu, que eu achei muito legal, a gente sempre vê essa parte aqui com as 3 janelas, né? Essas 3 janelas, elas dão para o sol e elas significam essa trilogia, tá? É como se os 3 elementos estão aí e dali a gente olha para o sol. Deixa eu tirar aqui minhas. Bom, construtores, já falei de terremoto e tudo, eles foram assim, olha, tinha uma sabedoria arquitetônica, engenharia incrível. O grande segredo deles eram essas pedras, que aqui parecem pequenas, né? Mas algumas fotos acho que vão aparecer ali maiores, são imensas, que eram pedras de 12 ângulos que eles poliam e eles as montavam de tal forma que não passa nada entre uma e outra, e não tem nada, não tem cimento, nada que faça uma colar na outra, é simplesmente o corte, que eles eram exímios para polir e cortar essas rochas, vão ali se encaixando, que a gente vê ali em Cusco, em alguns, né, territórios. Pontes, gente. Eles faziam pontes também com tramas e tramados, que até hoje várias ainda são usadas, né? Eles tinham um domínio completo também disso. Para administrar todo esse império, mas aí vamos pensar, como é que eles faziam? Porque os incas, eles eram extremamente organizados, gente. Foi uma das coisas, das cartas do Francisco Pizarro, quando ele manda para a Espanha, eles assim, ó, eles falam como eles ficaram maravilhados de ver o quanto essa civilização era organizada, como tudo andava bem, ninguém passava fome, não existia fome nesse império, era assim, ó, eles viviam cada um sabendo muito bem qual era o seu papel dentro daquela sociedade e todos executavam muito bem cada um o seu papel. Então, mas não tinham a escrita. O que eles faziam? Eles usavam esses quipos, que parece um colar, né? Tem de vários tipos, de vários barbantes, de vários cordões, onde tem cores, vocês estão vendo ali separados, né? E que eles tinham, era um sistema de contabilidade, até tem alguns estudos arqueológicos atuais que eu estava lendo, que alguns estão meio explorando a ideia que talvez fosse até em certos momentos um tipo de texto que eles fizeram, mas que daí se foi assim, tinha sido perdido. E aqui, ó, a cor representava o que eles estavam sendo contados. Os nós, a gente olha para esse nozinho só, tem nó de tudo que é tipo, são diferentes, e cada um tem, um é decimal, outro é centésimo. Então, assim, ó, é algo extremamente desenvolvido. Se a Mercedes está me ouvindo, ela é professora de matemática. Ela ia ficar encantada, tem que fazer um trabalho aqui com falando desses quipos, que é incrível
a noção que eles tinham de tudo. Então, eles têm aí o censo da população, quem morria, quando se estava vivendo, o que cada um tinha financeiramente, qual era a produção que cada família tinha naquele momento. Era incrível, não era nada de qualquer jeito, tudo organizado. Os chasquis, que é uma das coisas que eu mais gostei aqui, que eu achei maravilhoso, o que eles eram? Gente, eles eram corredores, tá? E chasquis, ele significa em quechua, aquele que recebe e dá. É o correio. Eles eram um sistema de correio, assim, ó, inédito, disseram, foram um dos melhores do mundo que já existiu. Porque vocês viram a extensão do Império Inca, né? E eles mandavam mensagens, tá? Por todo esse território, mensagens, às vezes, quando faziam espionagem, tudo era organizado, extremamente. Eles tinham um sistema de estradas que até hoje, por onde a gente caminha, são as estradas incas, que ainda estão intactas, tá? Esse sistema de estradas aqui, ó, eles contam que eram mais ou menos de 30 a 40 mil quilômetros, tá, que eles percorriam, mas é claro que não ia um pegar e correr sozinho até o outro lado. Então, como é que eles faziam, gente? Bom, primeiro, eles eram treinados desde a infância. Eles, né, olhavam, achavam o corpo, tudo, né, o estilo, os que corriam melhor, e eles treinavam esses meninos, até terem ali, ó, 18 anos. Dos 18 aos 25, eles começavam a fazer isso. Como é que eles eram escolhidos? Olham como é legal, que povo, assim, até dá uma certa tristeza, sabe? Quando a gente vê alguma coisa ali. Eles tinham que ser leais, confiáveis e rápidos. Por quê? Eles levavam, muitas vezes, mensagens muito importantes, né? Então, que não podia sair daí. Se, por acaso, algum deles contasse alguma coisa que não podia, porque elas eram todas confidenciais, eles eram sentenciados à morte, eles morriam. Então, eles obedeciam também, eles levavam isso muito a sério. Mas o mais legal é que é assim, ó, eles, na verdade, faziam... Era como se fosse uma corrida de revezamento. De tantos em tantos quilômetros, tinham os tampus, eram tipo postos, que eles se revezavam. Ele ia lá e passava e dizia, né? Passava a mensagem e aquele outro ia correndo até lá. Aqui, ó, nesse primeiro desenho, estão vendo ali uma coisinha na mão, que está meio identificável, aquela ali é uma concha, que eles tocavam, era o pututu. Eles tinham um sistema ali que eles faziam, eles iam assoprando e ia saindo aquele som, já preparando que eles estavam chegando. Daí já se preparava o próximo para pegar e continuar com a mensagem. Gente, olha só, e o mais incrível de tudo, sabe quanto tempo geralmente eles levavam para passar essa mensagem? De 1 a 2 dias. Então, pensem que corredores que eles tinham ali. Não era pouca coisa. E foram importantíssimos. Outra curiosidade que eu achei muito legal, que eles tinham vários tipos de mandamentos, mas o mais importante deles era não roube, não minta e não seja preguiçoso. Gente, o ócio era um pecado o mais terrível de todos. Eles trabalhavam muito, cada um naquilo que tinha que fazer. Por isso tudo andava tão bem e tudo dava tão certo. E até hoje, né, o povo inca, assim, ao nascer do sol, eles já, né, começam as atividades, cada um na sua. Se alguém não cumprisse alguma dessas 3 metas que estavam aqui, eles eram mortos, não tinha, né, eram sacrificados, porque isso aqui era a lei suprema para viverem ali. Outra curiosidade que eu achei legal, que os homens, né, casavam ali mais ou menos aos 20 anos, as mulheres aos 16, mas o mais incrível que vejo há tanto tempo atrás, né, eles mesmos escolhiam com quem eles iam casar. E ao realizarem a cerimônia, recebiam terras para morar. Só o imperador Inca, ele podia ter várias esposas, só que a principal, a mais importante, seria uma das irmãs dele, que era chamada de Coia, tá?
e depois, né, ele podia ter outras que até, quanto mais filhos tivessem ali na época, era importante ainda mais pela sucessão. Bom, a agricultura, eles foram mestres, assim, foi algo fenomenal. Viviam no meio das montanhas, quer dizer, como é que iam plantar, como é que iam ter tanta comida? E eles faziam essa agricultura nesse sistema de degraus com irrigação de água de um para o outro degrau, onde em cada um deles eles plantavam algum tipo de alimento, né? Eles escolhiam em quais deles, né, se dava melhor para ser plantado ali, e eles foram grandes produtores de batata, milho, quinoa, cacau, tanto é que só de batatas tem mais de 200 espécies. E a batata, o Francisco Pizarro, o espanhol, eles comeram a primeira vez aqui no Peru as batatas e depois levaram para a Espanha, né? Eles não conheciam esse alimento. Na verdade, aqui eu peguei os 3 imperadores incas que foram da Idade de Ouro, né? Quando realmente eles se expandiram, chegaram a um patamar assim esplêndido da civilização deles, que foram aqui, ó, o Pachacútec, o Tupac e o Panqui. Nossa, e aqui o último ali, deixa eu pegar, que foi o último, que foi o que morreu. Opa! De varíola, né? Porque nessa época aqui os espanhóis já estavam nas Américas, não lá, né? Naquele lugar, mas já estavam levando gripes, até me fez lembrar alguma coisa, né? E daí, gente, é o capítulo assim, ó, que eu acho mais que é inacreditável a gente pensar como é que um império com tantas pessoas, um exército que alguns colocam que pode ter chegado até 80 mil pessoas, eles conseguiriam recrutar em exército. Como é que vai cair esse império com a chegada dos espanhóis? Porque a chegada dos espanhóis no Peru, ela não se deu exatamente igual como foi no México. Tá? Aqui no México, eles acharam que eram deuses, etc. e tal. Não, aqui não foi assim. Eles sabiam que eles não eram deuses, mas eles tiveram algumas técnicas muito erradas. Então, assim, a queda do Império Inca, na verdade, ela tem um dos fatores para ver como aquela coisa que a gente fala na história, como tem momentos que acontece algo que pode mudar totalmente, né, toda a história do lugar. O que vai acontecer? Na época que eles estavam, os espanhóis estavam chegando e começaram a se direcionar lá para encontrar os incas, os incas estavam numa guerra civil, porque esse aqui, o Huayna Capac, ele pegou varíola, ele é o último que eu mostrei ali da época de ouro. Ele pega varíola e morre. E daí teve a sucessão que não estava bem pronta, eles não estavam esperando, né, naquele momento. Ele tinha 2 filhos, tá? O Atahualpa e o Huáscar. E ele, numa primeira ideia, ele pensou em deixar cada um para norte e um no sul, mas aquilo não deu certo. Começa uma guerra civil que vai enfraquecer a civilização inca, ali todas essas regiões. Guerra, né? Uns se unem de um lado, outros vão se reunir do outro, inimigos. E isso já foi o primeiro fator que foi muito forte, né? Para que eles depois não conseguiram sustentar o império deles perante os espanhóis. Porque assim, ó, se a gente pega só o resumo, que na verdade, quando se deu ali o primeiro ataque, lá o embate, né, o encontro, eles estavam com 30 mil soldados. E os espanhóis, gente, eles tinham menos de 200 pessoas. Era assim, uma coisa que não dá para imaginar, que nem eles, e talvez por isso aconteceu, conseguiram ver a superioridade, né, como é que eles vão nos ganhar. Imagina, temos aqui 30 mil homens, vai ver que menos de 200 vão vencer uma batalha. Então, a grande briga foi aqui. O Atahualpa venceu o irmão nessa, né, que é a Guerra dos Dois Irmãos, quando a gente estuda lá literatura inca, e ele vai descansar, tá?
perto da cidade onde ele vai vir a se encontrar com o Francisco Pizarro. Ele era o Atahualpa. Então, assim, a chegada dos espanhóis, como é que se dá aqui? Os espanhóis, com o Francisco Pizarro, tá? Que tinha ali, ó, 106 soldados, 62 cavalos, 3 canhões, e ele tinha alguns índios que já estavam agrupados, né, que eram contra o Atahualpa, né, se juntaram a ele para lutar também. Na verdade, gente, assim, o Pizarro, ele já tinha vindo até a América, tá? Tinha chegado à América, ele daí conseguiu, não tinha apoio da coroa espanhola, mas daí ele diz que é um lugar que tinha, né, muitas riquezas, etc. Ele consegue, então, uma aprovação dos espanhóis, daí eles vão ter armas também, né, uma infantaria, e daí ele vai partir do Panamá rumo a Cusco, mas antes ele chega, o embate não foi em Cusco, tá? Então, aqui em 1532, né, nessa cidadezinha aqui, ó, de Cajamarca, que ali pertinho, nas montanhas, o Atahualpa estava passando ali, tem umas águas termais, etc. E ele estava lá, após ter lutado com o irmão, que ele venceu, do Huáscar, ele estava descansando. Mas o tempo todo, e aí que a gente fica, né? Eu não sei como ele foi cair nessa, o tempo todo que Loara, eles sabiam, foi. Loara, a gente está na imagem dos imperadores. Chegaste a mudar? Cheguei. Não, eu tô. Tu tá no Imperador, isso? Sim, aqui a gente percebeu que tu estás. Veja se tem que evoluir um pouquinho nas imagens. Share. Vou de novo, então. Não, eu tô bem noutra. Tá, tu tá olhando agora? Não, agora nós estamos vendo as pequenas na lateral e a grande no meio. Tá, mas agora eu vou abrir a grande, então. Isso, faz em frente um pouquinho. Engraçado, como é que saiu? Não sei, parou. Tá, aqui. Mas eu acho que esse assunto ainda se refere a que a Maluara está falando, se refere a essa imagem ainda. Sim, não é que aqui, ó. Ah, tá, ok. Chegada dos Tá espanhóis vendo? agora, certo? É. Tá, ok, então obrigada. Ali umas coisinhas ali. Nada. Caso alguém queira agradeço. fechar o microfone que não está usando, pode fechar também. Então, né, o Atahualpa, ele estava recebendo informações por esses corredores, né, que iam de tanto em tanto tempo dizendo que ele estava se aproximando, quantos homens eram, que o homem era barbudo, etc e tal. Mas eles acharam um pingo de gente vindo, e até alguns dizem, mas aí é que tá, tem muitas coisas que a gente não tem certeza, porque é o que os espanhóis nos relatam, né? Não é o que a gente não sabe o que é que realmente eles estavam pensando. Mas alguns acharam que, a princípio, o Atahualpa até achou que era o deus do Viracocha, né? Que teria chegado, porque o Viracocha, esse deus queria voltar deles, é um homem branco, né? E vem do mar. Que nem os astecas lá acharam que eram. Mas ele logo recebe a informação e eles dizem, não, eles não são deuses porque eles cansam, eles têm fome, eles não são deuses. Então ele já sabia que não eram deuses, mas ele não sabia o que eles queriam com ele. Ele achou até, quem sabe querem me conhecer, oferecer serviço, alguma coisa assim. Ele não estava esperando um ataque, ele pensava, como é que eles vão querer vir aqui com esse pingo de gente querendo nos atacar? Agora, os espanhóis jamais imaginaram a quantidade de soldados que tinham o Império Inca. Eles não sabiam o que iam encontrar. Só que quando eles chegaram lá em Cajamarca, já era tarde demais. Quando eles chegaram, que era tipo um mirante, eles olham e vem, gente, milhões de barraquinhas, eles ficam apavorados. Só que não tinha mais o que fazer, não tinha como voltar, não tinha que fazer nada. Daí, o que o Pizarro fez? Ele pediu para alguns que estavam com ele marcar uma entrevista com o Atahualpa, tá? Mandou eles lá, né? Eles foram a cavalo, que era um animal que eles não conheciam, né? Foram a cavalo, inclusive, para impressionar
Eles dizem que eles não desceram do cavalo e meio faziam o cavalo relinchar, sabe, e erguer. E estava o Atahualpa e, né, sacerdote, alguns soldados ali com eles. E ele, até eles escrevem assim, que eles tentaram meio amedrontar o Atahualpa, que ele falou assim, que botaram o cavalo quase assim no rosto dele, aquele enxanto dele não se moveu, sabe? Não demonstrou medo nenhum. Só que quando eles foram embora, aqueles dos incas que estavam ali com ele, que vários se assustaram, foram mortos. Porque ele disse que passaram uma vergonha, onde já se viu, né, ter medo ali de um cavalo, matou os que se amedrontaram e fugiram. E daí eles marcaram, disseram que o Francisco Pizarro queria conhecê-lo, que era o líder deles, queria conhecê-los, e marcaram um encontro no outro dia em Cajamarca. E voltaram. Só que eles disseram que os espanhóis foi a pior noite da vida deles, que eles não dormiram. Eles falaram assim, ó, imagina uma escuridão, tudo negro, e milhões de fogueiras, que eles falavam, pareciam estrelas, um universo de estrelas que eram 30 mil soldados. E eles rezando, né? Tinha padre junto, eles já se despedindo da vida. Eles achavam que iam morrer, que não tinha como o que fazer. Como é que eles iam ganhar daquele monte de gente? Só que, né, eles contavam com uma coisa que os incas não tinham. Eles tinham canhões, armas, espadas, né? E tinham armas que os incas não conheciam e não era o modo deles guerrearem. E eles, então, partem para o próximo dia do encontro, que daí o Atahualpa falou que queria falar só com o chefe, não queria muitas pessoas na praça, e eles aproveitaram que ao redor da praça tinham prédios e os espanhóis se esconderam, na verdade, fizeram uma armadilha, estava escondido com canhões, com armas, todos e cavalos escondidos ali longe, no meio da praça, não tinha ninguém. Até ele levou um susto ali quando chegou, né? Isso é, não tem ninguém aqui. E quando ele chega, que foi assim, ele entrou com um séquito carregado por uma liteira, os incas ali, eles foram todos desarmados, porque no encontro anterior, com os espanhóis, né, de como foram espertinhos e eles ingênuos e acreditando, né, que os índios eles têm aquela coisa da honra, disseram, melhor ir desarmado, porque senão vai parecer que tu quer uma luta, acho que, né? Eles entraram nessa praça sem armas. Entraram 7 mil entre soldados e sacerdotes, etc. E eles cantando, dançando, cores, falaram que lindo, várias cores. E quando eles entraram, um padre tentou catequizar, dizer, tu tem que aceitar a religião cristã. E ele pega lá uma Bíblia, né? E o Atahualpa diz, mas quem é esse teu Deus? O que ele faz? Por que eu vou aceitar o teu? Eu sou filho do sol. E eles dão essa Bíblia para ele, que ele nem sabia o que era aquilo, nunca tinha visto um livro, né? E ele vai até com certo cuidado, folheia, e ele tenta escutar e diz assim, isso aqui não está me dizendo nada, e atira no chão. E foi o que precisava para eles dizerem que eles eram seres demoníacos e estavam recusando a religião católica, e avançam sobre eles com armas, tiros. Gente, foi um horror, tá, o que fizeram ali com eles, tá? Os que puderam saíram correndo, eles ficaram desnorteados, foram mortos. Foi assim, ó, era uma praça que era vermelha de sangue, e o Pizarro ele vai prender, vai capturar o Atahualpa, tá? Que aqui o imperador ele pega os outros ali, né? Peguei até uns Simpsons ali para mostrar, que eu acho que representa muito bem, né? Que eles ficaram atordoados, imagina, vendo aquele monte de cavalo, arma, eles nem sabiam o que era aquilo, ficaram apavorados. E, olha só, isso é uma que eu consegui, assim, do resultado ali dessa ação nesse dia, que o Pizarro que tinha ali... Deixa eu ver, está me atrapalhando. Deixa eu voltar. 106 soldados, 62 cavalos, 3 canhões, tá? Enquanto
lá o Atahualpa tinha 7.000 pessoas. Qual é a baixa que teve? Nos espanhóis, um escravo morto e um espanhol ferido. E do lado dos incas, 2.000 mortos, acho que mais até isso aqui, e 5.000 capturados. Bom, ali começa a derrubada do Império Inca. Por quê? Eles capturam, então, o Atahualpa. No início, até, ele não é tratado como um prisioneiro, ele tem que ficar ali com eles, mas ele tem uma certa liberdade. Dizem que o Pizarro ensinou ele a jogar xadrez, até algumas biografias dizem que o Pizarro até gostava, começou a gostar, assim, que eles era um jogo de inteligência. O que eu não falei, o Pizarro, gente, ele era analfabeto, olhem só, né? Como ele tinha um tino, como tem pessoas sábias, né? Que não tem que ter ali na verdade, isso tudo. Ele era analfabeto, mas era muito inteligente. E o Atahualpa, então, ele vai fazer um acordo para não matarem ele e que ele encheria uma daquelas salas em ouro e 2 vezes aquela sala em prata para ele. E o Francisco Pizarro pediu, então, que os homens dele fossem indo para as cidades, que fossem começando a pegar, né, saquear o ouro e coisa, mas que não fizessem nada com eles. E o Atahualpa, muito inocente, com aquela coisa da palavra, da honra, acreditou. Mas é claro que quando voltaram, que roubaram muito mais, né, saquearam muito mais do que era para saquear, eles pegam e acusam ele que ele não era um cristão, que tinha matado espanhóis, que adorava imagens, que era pagão, e condenaram ele à morte. E na hora da morte, ainda por cima, o que fizeram? Eles iam condenar, iam queimar ele numa fogueira. Mas como para os incas era super importante, né, a coisa da mumificação, que isso lá nos cursinhos, depois que a gente faz, que a gente vai ver melhor isso, ele não queria, ele ficou aterrorizado, porque tinha que ficar a múmia dele. Daí eles fizeram um trato: se tu te converter a cristão, então nós vamos te matar por enforcamento. E ele aceita, foi enforcado. E aqui foi o caos. Imaginem assim, uma civilização que perde o seu líder, e não é o seu líder, o filho do Deus maior. A coisa vira de perna para o ar, fica mais um tempo, né? Os espanhóis dominando, fazendo atrocidades, foi um terror, né? O que houve, na verdade. Agora, bem aquela coisa que eu digo, tudo que se faz é que se paga. O Francisco Pizarro, depois, em 1541, ele já em Lima, né, se colocou lá, governante de Lima, ele foi assassinado por os próprios homens dele, e pela ganância, né, e toda essa busca do dinheiro, ele acabou sendo morto. Na verdade, enquanto para os incas o ouro eles chamavam do sangue do Deus Sol, para eles não tinha significado monetário, né, como dinheiro, ele tinha um outro significado. Para os espanhóis foi o que acaba matando ali o Pizarro. E ali eu coloquei, falando bem rapidamente, que quando se dá essa dominação espanhola, vai ter a escola de Cusco, né? Que, na verdade, eles tinham que ensinar a religião católica agora para esses índios. E eles não sabiam ler e escrever, né? Então, basicamente pelas imagens, assim como na Idade Média, né? Que a maioria das igrejas da Idade Média, tapeçarias, tudo é em função de ensinar a religião cristã. E vai ser super interessante, são quadros e obras que a gente vai ver lá, mas que eu não consegui muitas, até pedi para a Marta, falou que não pode tirar foto, né, dentro de algumas catedrais, lugares assim, que é uma arte, então, que vai ser uma tradição barroca espanhola, junto com uma contribuição indígena. É uma arte muito interessante, muito bonita, que a gente vai ter bastante para ver lá. Então, gente, aqui eu encerro aqui a minha breve parte, né? Espero que vocês tenham curtido um pouco ali dos incas, que eu me apaixonei, acho assim, eu adoro a história dos índios americanos também, né? Que tem coisas maravilhosas aqui, né? Que a gente vai ver, se deslumbrar. E daí depois, quem quiser ir, a gente monta ali umas aulinhas pelo Zoom, que agora eu estou gostando. Até um recado para as gurias que vão lá para
São Paulo, vou agora montar as aulinhas do Leonardo da Vinci já e outras coisas, né, para a nossa chegada. Vou mandar o convite depois para vocês. E só assim falando que eu, muito otimista, eu penso nessa viagem do Peru, eu estou pensando inicialmente que lá em novembro já dá para ir. Se não der, vamos ver como é que as coisas se desenrolam, a gente vai ir lá em 2021. Então, agora o Ed vai passar, né, Ed? Super aqui, um roteiro maravilhoso que a gente fez, tá? Tá muito legal. Ele me apresentou, já fiquei doida para vocês darem uma olhadinha. Vou sair aqui do sharing, né, Marta? Isso mesmo, Luara. Então, agora, obrigada, viu, pela tua apresentação. Deu para a gente ter uma ideia do que é o Peru. E como tu falaste, quando a gente realmente estiver com o grupo em andamento, tu vais organizar, então, as aulas sobre os aspectos da cultura peruana e principalmente a parte da arte, né? A escola cusquenha e, enfim, arte moderna e tudo mais. Então, agora eu passo a palavra para o Ed. Deixa antes apresentar aqui a Márcia rapidinho, porque eu não sei se todo mundo conhece. Márcia, dá um oi para o pessoal. E a Márcia ali. A Márcia que atendeu. A Márcia atendeu várias pessoas do grupo de São Paulo e tudo que não tiveram oportunidade de conhecê-la. Enfim, aí está a Márcia. E agora o Ed, então, vai fazer uma breve apresentação sobre o que seria um roteiro que nós ofereceríamos para você. Tá? Então, Ed, a gente já passou um pouquinho do horário, né? Porque a gente sempre fala um pouquinho mais do que precisa. Então, seja breve, por favor, para não vai ser rapidinho. E depois, no final, a gente abre para as perguntas. Se alguém quiser deixar perguntas no chat, depois eu as leio, tá bem? Obrigada. Se a Márcia ou a Marta quiserem colaborar em alguma coisa, também podem falar durante a apresentação aí. Então, pessoal, a gente está pensando num roteiro muito baseado em roteiros padrões, só que com alguns tempos livres que a Luara vai rechear esses tempos livres com visitas específicas de arte e coisas que o pessoal que viaja com a Luara gosta de fazer, que é visitar galerias, museus e outros locais importantes assim nesse aspecto. Então, a nossa viagem ao Peru, vamos lá, deixa eu passar aqui. O que nós iremos visitar no Peru? Basicamente, a gente vai fazer a visita de Lima, que é a capital, né? Nazca, que fica na região de Ica, onde a gente vai apreciar as linhas de Nazca, fazer um sobrevoo nas linhas de Nazca. A gente vai visitar, então, na região mais sul do Peru, Cusco, o Vale Sagrado dos Incas e Machu Picchu. São esses locais que a gente vai visitar. Aqui no mapa a gente consegue ver onde é que fica localizado Lima, Nazca, e nessa outra região aqui, então, concentrado Cusco, o Vale Sagrado dos Incas na parte norte e Machu Picchu, o Santuário de Machu Picchu, que a gente vai fazer a visita lá. Então, o primeiro dia, ele se dá com a viagem de Porto Alegre, ou a TOI, que sai do Rio de Janeiro, se a TOI for na viagem com a gente. Então, do Brasil para Lima. Esse dia a gente dedica só realmente para ida, para chegada lá. Se o voo for pela manhã, como era antes o voo, como está programado o voo, nós já vamos ter a tarde livre em Lima. A gente sempre se hospeda no bairro Miraflores, que é um bairro residencial muito bonito que tem lá em Lima, que tem lojas, shoppings, galerias, locais, bons restaurantes. É um bairro agradável de se hospedar. Então, nesse bairro já vai ser colocada alguma programação com a professora Luara nessa tarde para visitar, de acordo com o tempo livre que sobrar do voo, né? Então, dependendo do voo, a gente vai rechear o resto do período com algumas visitas. No segundo dia, a gente visita, então, faz uma visita padrão na cidade, que é bem importante. A gente visita a parte colonial e a parte moderna de Lima. Na parte moderna, a gente então faz uma visita em Miraflores e San Isidro, que são bairros residenciais. E na parte colonial, visita o Pucllana, que é um lugar arqueológico cerimonial da cultura Inca, em Lima.
Além disso, visita a Praça de Armas, o Palácio do Governo, a Catedral de Lima. Então, faz uma visita bem completa. Essa visita tem uma duração de mais ou menos meio turno, o outro meio turno nas mãos da professora Loara. Como a Loara agora já está todo mundo com fome, já são 8 horas e 15 minutos, vamos passar uns pratinhos para vocês aqui. Lima é a capital gastronômica da América Latina. A maioria dos chefes europeus renomados, chefes norte-americanos do mundo inteiro, tem restaurante em Lima, os mais renomados. Então lá a gente tem a possibilidade de apreciar uma gastronomia super requintada, super diversa, internacional, muitos frutos do mar, muito ceviche, muita coisa boa. Então, as viagens da professora Loara também, sempre o pessoal tem o bom gosto de escolher lugares muito bacanas para comer, para ter esse momento de confraternização depois de um dia de visita, que é super legal numa viagem. Então, Lima vai oferecer tudo isso para vocês, tá? No nosso terceiro dia lá no Peru, a gente vai, então, sair de Lima, num transporte de mais ou menos 3 horas e meia, com direção a Nazca, esse transporte rodoviário, tá? Seja ônibus, micro-ônibus, de acordo com o número de pessoas que a gente vai ter, e em direção a Nazca. Lá em Nazca, a gente vai fazer, então, um sobrevoo sobre as linhas de Nazca. São 350 quilômetros quadrados de linhas que a gente vai apreciar, que a gente vai visualizar. A gente vê formatos de animais, formatos de cachorro, macaco, astronauta, e dá para ver também de um mirante, que até a professora Lara tinha me comentado que ela tinha visto, com 12 metros de altura a gente também consegue visualizar as linhas. Mas, sem dúvida, a melhor forma de fazer isso é fazer um sobrevoo nas linhas, sobre as linhas de Nazca. Então, a gente vai se deslocar até Ica, vamos dormir lá. Esse sobrevoo ou a gente faz nesta tarde, ou a gente faz pela manhã no dia seguinte. Se a gente fizer pela manhã no dia seguinte, naquela tarde ali continua em Lima, para fazer mais umas visitas, e faz no dia seguinte pela manhã, então, o sobrevoo, tá? Então, a gente define depois do turno que vai fazer o sobrevoo sobre as linhas de Nazca. É feito nesses aviõezinhos menores, com super segurança, e o próprio piloto é o guia que vai dando as explicações sobre as linhas. Já aqui tem algumas imagens para vocês, super bonito, ó. Depois retornamos então para Lima, né? Saímos de Nazca, retornamos para Lima, então a gente passou uma noite fora, e lá em Lima a gente volta a ter então tempo livre. Então a professora vai colocar para vocês nesse dia as galerias, os museus, e vocês vão fazer visitas mais específicas com ela neste dia que está voltando de Nazca e dormiu em Lima novamente. No quinto dia da viagem, pela manhã, nós vamos voar então de Lima para Cusco. Aí, esse voo sempre a gente coloca pela manhã, que é interessante vocês terem uma tarde em Cusco para aclimatação. A altitude pega algumas pessoas ficam super tranquilas, outras pessoas precisam do momento de aclimatação. Então, essa tarde sempre vocês ficam livres. Os hotéis, a maioria dos hotéis que a gente trabalha, ficam muito próximos da Praça de Armas, que é um ponto central da cidade, que é dessa foto. Então, quem estiver bem, pode fazer caminhada pela praça, pode dar uma olhada por ali. Tem alguns locais que já podem estar visitando. E quem não tiver, quem precisar ficar no hotel, o hotel geralmente a gente pega hotéis super bons, assim. Então, você pode ficar no hotel, relaxando, tomando um chá e curtindo. E à noite sair para jantar com o pessoal. Na manhã do dia seguinte, aqui mais umas fotos de Cusco, então. Aqui é a catedral. Aqui, então, a gente consegue ver o vestimento cultural. Uma construção tipicamente inca, ainda preservada. No dia seguinte, a gente ainda deixa a manhã livre, porque muitas pessoas ainda precisam aclimatar. Parece exagero, mas não é. A gente, como eu já fui ao Peru, a Marta já foi, a Márcia já foi, algumas pessoas já devem ter ido, sabem que lá a gente precisa desse tempo realmente para algumas pessoas aclimatarem com a questão do oxigênio e tal. E à tarde, então, a gente realiza um tour em 4 ruínas incas que ficam próximas da cidade de Cusco, que aqui estão os nomes, e ainda faz um city tour panorâmico na cidade, que o guia então vai mostrar no aspecto turístico os pontos principais da cidade. Super bacana. No 7º dia, então, deixa eu só voltar um aqui. Nesse dia aqui, vocês vão preparar uma mochila pequena,
e vocês vão fechar a mala que vocês vão deixar em Cusco, porque no dia seguinte vocês vão sair com essa mochila pequena, já pela manhã, para ir para o Vale Sagrado. Depois eu vou explicar por quê. Então a gente sai pela manhã para visitar o Vale Sagrado, dá 1h20 mais ou menos de deslocamento até Pisaque, até Urubamba, Ollantaytambo, que são as cidades que a gente visita no Vale Sagrado dos Incas. Pisaque é uma cidade onde a gente tem muito contato com artesanato, porcelanas, as lãs, as cores do Peru, é super bacana. E no final do dia a gente termina a visita com Ollantaytambo, que ela é a única cidade inca ainda, que é a única cidade de construção inca habitada, né, que ainda é habitável hoje. Então as pessoas vivem em construções incas lá em Ollantaytambo. E a gente vai ter como é a última cidade que a gente visita. E é de Ollantaytambo que sai o trem para Águas Calientes. Então a gente desce até Águas Calientes, é de lá que sai o trem. Por isso que a gente tem que sair com a mochila, porque no trem não pode levar mala. Então esta noite que a gente dorme em Águas Calientes, depois de visitar o Vale Sagrado, a gente sai só com a nossa mochila, porque a mala não vai junto, a mala ficou lá em Cusco. Aqui para vocês terem uma ideia do que a gente encontra nos mercadinhos de Pisaque, de Ollantaytambo, o Vale Sagrado é repleto desses artesanatos. Quem ama compras vai ficar enlouquecido aqui. Com certeza a gente coloca tempo livre para as compras, para poder olhar tudo que tem direito. Então aqui é Ollantaytambo, a gente tem uma ideia da arquitetura. Vocês percebam que a arquitetura está inserida, com essas construções incas estão inseridas perto da fortaleza. Então é muito interessante essa questão de realmente as pessoas habitarem locais ainda de construção inca. É muito legal. E no final do dia, então, a gente pega o trem em direção a Águas Calientes, tá? Esse trem a gente ainda está avaliando qual trem vai ser, a gente tem 3 tipos de trem, a gente ainda vai ver o que fica mais viável para oferecer para vocês, mas provavelmente a gente vai colocar um trem panorâmico, super legal, para vocês verem toda a natureza do caminho. 2h30 mais ou menos de viagem de Ollantaytambo até Águas Calientes, tá? De trem. Dorme em Águas Calientes. No dia seguinte, a gente pega um transporte, então, de Águas Calientes para Machu Picchu, que é, então, o Santuário Machu Picchu. Essa foto é a cidadela, né? A cidadela de Machu Picchu. É por aqui que o guia vai nos levar a percorrer e explicar toda a história da construção da cidadela, todas as questões arquitetônicas, as questões místicas. Tudo ele explica por que é construído, quando construído e o motivo da formato da construção. A nossa visita se baseia na cidadela. Aí todo mundo pergunta assim, mas a gente não vai em Machu Picchu, na montanha. A montanha de Machu Picchu e a montanha de Huayna Picchu. Huayna Picchu é esse pão de açúcar, cartão postal, quando a gente vê alguma coisa em bota foto do Peru. Aí a gente vê Huayna Picchu, que parece o pão de açúcar no fundo. Aqui ele é a montanha jovem e Machu Picchu, montanha velha, fica no outro lado. Ninguém dá muita bola para Machu Picchu. Todo mundo chega lá e quer ver o Huayna Picchu. Então, a gente não vai nas montanhas normalmente porque ela é uma atividade de trekking, uma atividade de caminhada, de esforço físico e que tem mais contato, mais uma questão mística e de natureza do que histórico e cultural. Então, a gente fica baseado realmente na parte de Machu Picchu, na cidadela. O guia percorre toda a cidadela com vocês, vai explicar tudo para vocês, e depois ele deixa um tempo livre para que vocês tenham tempo para fotografia, com tranquilidade, para percorrer de novo, para rever alguma coisa que vocês gostariam de ter visto, vocês podem retornar. Então, o tempo suficiente para isso. A gente retorna depois, então, com o transporte até Águas Calientes, pegamos o trem com direção a Cusco novamente, no mesmo hotel que nós deixamos a mala, que ela vai estar dormindo lá. A gente pega a mala e vamos para o mesmo hotel onde a gente vai pernoitar em Cusco. No dia seguinte, a gente retorna para a região do Vale Sagrado, não tão distante, e a gente visita os restos arqueológicos de Marrás e Morrai. O Marrás é um local que tem 4.000 tanques de salinas ainda preservados, uma construção inca ainda preservada. E Morrai é uma região agrícola muito interessante, com também construções de elevações incas, que vale muito a pena conhecer. Então é um dia bem relax, a gente sai de Cusco pela manhã, faz uma visita super relaxante nesses locais, é panorâmico, não tem esforço físico, anda um pouquinho, visita,
mas super relax, não tem que ficar trocando muito de transporte, nada. E final do dia, então, a gente retorna para Cusco. Uma visita de dia inteiro, almoça perto dessa região e retorna. E no dia seguinte, come back. Retornamos, então, para nossa casa. Daí, de acordo com o voo, se for pela manhã, à tarde, sempre vai passar por Lima e aí volta para casa. Aqui umas fotos selecionadas pela Márcia e pela Marta, que elas colocaram agora na apresentação, que eu achei super bonitas. Aqui é Lima. Se a Márcia quiser explicar alguma coisa, pode falar também. Aqui umas fotos do Vale Sagrado. Então, pessoal super acolhedor. Isso que a professora Lara falou é assim, extremamente interessante, porque o pessoal adora receber o turista, adora conversar com a gente. Ao mesmo tempo, eles são tímidos, eles são assim, pessoas tímidas, mas muito amáveis. É muito, muito bacana assim, o povo peruano. Recebe muito bem a gente. Eles têm uma receptividade ótima. Ed, vou fazer um comentário aqui. O Mercão também. Existe bastante preocupação com a inserção social, a preocupação com o bem-estar do peruano, do povo mais humilde. É um povo humilde, mas o turismo tem feito muitas coisas bacanas com eles, projetos sociais, tem hotéis que sponsor, agora me fugiu a palavra em português, que patrocinam projetos, por exemplo, de mães jovens. Eles disponibilizam ou ensinam eles a transformar o artesanato tradicional com um toque um pouco mais internacional, e algumas marcas também compram esse artesanato e eles colocam nos boutiques para vender esse artesanato diferenciado, com um olhar voltado para o turista. Então, isso ajuda muito eles. Então, a gente se sente muito bem com isso. Nos hotéis, também no Belmonte, eles têm sempre uma pessoa produzindo os tecidos lá no próprio hotel, tu podes comprar diretamente deles. A maioria dos hotéis tem, no mínimo, uma feirinha por semana que eles abrem para os locais virem oferecer os seus produtos diretamente ao turista também, tirando um pouco da lojinha do hotel, que a lojinha do hotel ela geralmente é um pouco mais cara, porque ela seleciona produtos mais caros, mas eles também abrem para que os locais venham oferecer os seus produtos nos hotéis. Então, a gente se sente muito bem, principalmente nós que somos dessa indústria do turismo, levar os turistas para lá, para também ajudar ao povo peruano, né? Então, era só isso. Desculpa, Edia, pode seguir em sua. Não, imagina. Eu fiquei também num hotel lá que era inserido numa comunidade e a maioria dos funcionários eram pessoas contratadas da comunidade justamente com esse fim, né? De aproximar o povo peruano dos turistas, assim. Então, eles falavam pra gente assim, quando você entrar aqui, não dê muita bola para um serviço de primeira, que a gente está treinando o pessoal, ensinando eles a cumprimentar, ensinando eles a servir uma mesa, ensinando eles a... Então, é muito bacana, assim. E realmente a gente incentiva que a gente realmente compre o artesanato diretamente deles, é bem bacana. É bem bacana, assim, o incentivo do governo deles lá, do turismo para a população local, a aproximação. Aqui, quando o trem chega em Aguascalientes, aqui Aguascalientes tem esse rio, é muito bonito lá. É uma cidade super pequenininha, tem um centro comercial bem interessante de artesanato na cidade. Tem alguns restaurantes, tem algumas trilhas ecológicas para quem gosta, se tiver um tempo livre dá para fazer também. Aqui para vocês terem uma ideia de como é que é Aguascalientes. Então, essa é a cidade de Aguascalientes. Aguascalientes é onde fica Machu Picchu mesmo. Não é, Machu Picchu não fica em Cusco, fica em Aguascalientes. Aqui um restaurante em Lima. Alguém foi nesse restaurante? Marta, Márcia? Eu fui, Ed. É vale? Maravilhoso e lindíssimo. Dia à noite ele fica assim, fica nas ruínas de Huaca Pucllana.
Então, fica tudo Aham. iluminado, é muito bonito. Então, olha aí, vamos anotar para quem sabe colocar no nosso roteiro, né? Aqui é a Praça Maior em Lima, que já tínhamos uma outra foto. Então, um local central. Parque do Amor em Lima, também é um local que a gente visita, super bonito, Miraflores. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão os nossos contatos, nossos e-mails, nossos telefones temporários, nossos WhatsApps e telefones. Vocês podem ficar à vontade de nos chamar para tirar qualquer dúvida, para conversar sobre qualquer viagem, qualquer dúvida que vocês tenham. E é isso aí. Eu acho que o Peru é um país que surpreende de várias maneiras, né? De toda essa história, toda essa riqueza que a Luara nos contou no início. E eu, quando eu fui assim, com uma expectativa baixa, digamos assim. E fui totalmente surpreendida. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que Lima é uma cidade, é um deserto, né? E tu fica imaginando, pá, é um deserto, então é uma cidade sem cor, é uma cidade e eles regam com caminhão-pipa todos os jardins da cidade. Então, é uma cidade totalmente florida, super bonito. Então, várias coisas chamam muita atenção, vale muito a pena conhecer esse destino. A Não, e gastronomia fora que em realmente é de Lima, ali tremer, naquela assim. parte do shopping, aquele, o Larcomar, né? Que é lindo, que tu vê aquelas falésias, é um pôr do sol maravilhoso, com mar ali embaixo, é maravilhoso. Eles são privilegiados de tantas paisagens, né? As mudanças geográficas lindas que eles têm. Muito lindo. Aqui tá, a Ana A Lusa está Marta pedindo tá para ver muda. quantos dias em Lima, né? Isso, eu ia Assim, ó, pedir só nós temos o dia da chegada, que a gente chega em Lima, dependendo do horário do voo, a gente tem tempo livre bastante em Lima, assim. Geralmente os voos são pela manhã. De um modo geral, os voos para o Peru, para Lima, são pela manhã. Esse ano, antes de acontecer toda essa parada das operações dos voos, o voo saía daqui, eu acho que 5h30 da manhã, ou 5h50, e chegava lá 9h25. Hã? 6h20. 6h20. E 9 e pouco da manhã, horário de lá, já estava lá o voo. Então a gente tem a tarde inteira. No outro dia, a gente tem mais meio-dia lá, porque a gente vai à tarde para Nazca. E depois que volta de Nazca, tem mais meio-dia. Então são 2 dias em cheios, e mais um dia inteiro do City Tour e uma tarde. Então são uns 3 dias cheios em Lima. E tem Com no os dia da quebrados. volta que, dependendo do voo, ainda dá, de repente, para ter que fazer alguma coisa em Lima É no meio último complicado, dia. assim, é meio complicado porque a gente tem, Das malas? geralmente dá conexão imediata de Cusco vai para Lima e de Lima vem embora. Ah, Se tiver uma conexão longa, dá para a gente colocar sim, alguma coisa, mas normalmente a gente já faz conexão imediata, até pela coisa da bagagem, essas coisas sim. todas, né? E também, como esse roteiro é um roteiro que a gente está criando sem saber dos voos, sem saber dos hotéis, porque a gente ainda precisa que todos voltem a operar. Então, é um roteiro que a gente pode trabalhar quando tudo estiver funcionando lá. Nós vamos observar quais são as exposições, né, que estão tendo nas galerias. Se Sim. precisarmos de um dia a mais em Lima, podemos colocar sem problema. Se não estiver acontecendo muita coisa, podemos diminuir Lima e aumentar em outro lugar. Então, este é um roteiro que a gente lançou agora para medir o interesse das pessoas, para ver. Eu estou super contente que a gente está vendo ali no grupo as pessoas já se manifestando que gostariam de ir. Então, eu acho que a gente tem como fazer um roteiro bem bacana. Nós, inclusive, temos a possibilidade de fazer um roteiro voltado para um público que quer hotéis melhores, hotéis, né, uma coisa mais charmosa. A gente também pode montar um roteiro depois para um grupo que não gostaria de investir muito e quer uma coisa mais básica. Então, pelo que a gente está vendo do interesse das pessoas, dá para ver que a gente pode montar, e como a Luara não gosta de levar grupos muito grandes, justamente porque a característica do grupo dela é o grupo cozy, né? O aconchegante, o aconchego do grupo. Então, a gente vai
provavelmente fazer mais de um em 2021. Então, teremos as duas possibilidades, né? Nós vamos... A Marta não está levando muita fé em mim de novembro, né, Marta? Ai, não sei, Laura, é que a gente... Ó, botei até uns brincos meio incas aqui, ó. Moral, eu estou com... Ó, aqui é Baby Alpaca. Ai, ficou meio aqui coloridinha. Muito quentinho, muito bom. Eu estou vendo aqui, Sim, Marta, que várias pessoas tiveram problemas para entrar, que não conseguiram. Daí eu falei que tu ia gravar, né? Sim, sim. Eu vou ter que mandar depois, não sei o que aconteceu, não conseguiram entrar. Uhum. Mas a gente manda depois. Mais uma pergunta aqui, se tem algum lugar com as termas, um banho de águas termais. Um dos hotéis lá, que é o Inca Terra, ele tem no próprio hotel águas termais também, mas a gente também, depois que tiver tudo aberto, a gente avalia essa possibilidade. Foi muito interessante. E se a gente não ficar no Inca Terra, tem a possibilidade de utilizar o spa deles para utilizar as águas. Tem coisas, né? Tem coisas também que eu estava lendo, mas é como o Ed, a Marta e a Márcia estão falando, a gente tem que esperar primeiro. A gente tem, né, mais ou menos costurado, e depois a gente vai colocando, né? Então, o que tem ali para fazer, e de repente, se precisa, aumenta um dia, faz outra coisa, porque tem muita coisa para se fazer, na verdade, lá, né? Não faltam experiências completamente diferentes. E a gente, nesse momento, a gente tem que esperar realmente um pouquinho, porque não podemos correr o risco de um museu estar fechado. Daí já fica frustrante para a gente saber que vocês foram lá e não puderam ver um museu, não puderam ver uma galeria, não puderam ver ir num restaurante bacana porque estava fechado. Então é legal a gente esperar um pouquinho mais para abrir tudo, daí ficar tudo, né, 100% para vocês poderem aproveitar a totalidade da viagem. Mas vai ficar ótimo, eles nem precisam se preocupar, que essa equipe aqui é maravilhosa e eu sei que, ó, vai ficar redondinho. Gente, a gente geralmente não vai para o Peru em dezembro, janeiro, fevereiro. A gente também normalmente, porque sim, em janeiro é época de chuvas, não tem como ir mesmo. E aí dezembro é arriscado, fevereiro também. Junho a gente evita, porque tem o Inti Raymi, que é uma festa grandiosa que tem lá. 24 é muito bonita. Existe um pacote específico para Inti Raymi, para quem tiver interesse, mas daí já é uma outra proposta, é tudo muito mais lotado, tudo mais complicado de fazer. E julho é alta temporada, inverno um pouco mais intenso, assim, não é muito agradável. Então, o legal é ir em abril, maio, ou setembro, outubro, tudo mais. Acho que isso aí. E, pessoal, eu gostaria até, como a gente já são 20h40, já se passou 1h40, quero deixar qualquer pessoa que deseje sair, que fique à vontade, mas se alguém quiser ficar para a gente conversar mais e responder mais perguntas, não tem problema nenhum. O pessoal quer ficar também conversando um pouquinho, né, que se conhecem, fiquem bem tranquilos, mas quero deixar à vontade os que, né, que quiserem sair, que a parte principal da apresentação já foi feita. Queria agradecer a todos que vieram nos visitar essa noite e, enfim, vamos continuar respondendo as perguntas, tá? Se tiverem. E eu tenho uma pergunta aqui que a Toy me fez em separado, se não pode dormir em Machu Picchu, lá em cima. Existe um hotel maravilhoso, é um Belmont, que fica ao lado do sítio arqueológico. Ele tem poucos quartos, ele é bem caro, é muito bacana, é uma opção que existe. Né? Então, pode até deixar como opcional, de repente. Se a pessoa tem muita questão de ficar nele, é uma experiência diferente, porque tu podes entrar no parque, visitar, sair. Ai, é lindo, hein? Voltar. Mas, assim, são opções que existem. E talvez aqui dessas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, pode ser que nem todos viajem num grande grupo. Pode ter alguém que diga, mas eu quero ir 3 ou 4 pessoas, quero fazer alguma coisa diferente. Tudo isso a gente pode customizar sempre. Né? Então, a gente está falando num grande grupo, num grande pequeno grupo da Loara, mas se alguém quiser uma experiência específica, a gente pode organizar também.
Tá, fico muito feliz aqui com as mensagens que o pessoal está interessado em participar. Tô louco para a gente montar essa viagem, bem entusiasmado. Eu não tô vendo o chat. Ué? Tens que clicar nele aí embaixo no teu vídeo. Talvez. Tá cheio, agora que eu vi. Isso, depois eu vou gravar ele para te poder ver, Luara, que tu estavas falando e aí não é fácil para acompanhar. Então, eu gravo ele para ti. E que mais? E quem quiser também pode passar para a Luara os nomes, né? Quem está interessado de ir nos grupos dela, que depois, quando a gente fizer um próximo, a gente chama todo mundo de novo, né? Para apresentação. Sim, sim. Eu já estou pensando em outros lugares assim que a gente pode falar, né? Que nem tem o Inhotim com as cidades históricas, eu acho que a gente pode também vir apresentar. Tem um grupo que está interessado já na Grécia, daí para 2021, acho que a gente também pode montar, né? E aproveitar a nossa quarentena, né? Que a gente está aprendendo aqui o uso do Zoom. Eu estou gostando dessa história aqui. Estou gostando disso aqui. Nunca mais vai fazer suas aulinhas ao vivo agora. Vai ser Agora eu já vou marcar as aulinhas do Leonardo da Vinci, até para as gurias que iriam no primeiro semestre, e agora a gente teve que adiar, né? Mas eu já convido que as outras que já foram comigo, eu vou convidar também. Daí, se vocês quiserem, a gente vai esmiuçar mais a visita lá do Leonardo da Vinci, contando mais coisas. Eu vou convidar todas que já foram. De repente, um horário na tarde, que eu achei que talvez para algumas fica melhor se for tipo 5 horas, né? Não sei, teve gente que essa hora 7 tinham outras aulas, mas daí a gente também faz a opção de gravar e vocês podem ver depois, né, num outro momento.